existe algo profundamente misterioso sobre a consciência. Por mais que a tecnologia avance, por mais que a neurociência evolua ou que telescópios revelem os confins do universo, quanto mais olhamos para dentro, mais as respostas parecem escapar pelos vãos da mente. É como se estivéssemos tentando capturar o vento com as mãos. Durante séculos, filósofos, místicos e buscadores silenciosos tentaram responder à pergunta fundamental: quem é o eu que vive aqui dentro? Mas hoje, essa pergunta não é feita apenas por monges nas montanhas ou gurus em cavernas. Agora, a própria ciência, com seus equipamentos, fórmulas e fóruns, está batendo na porta do invisível. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como seu cérebro prevê que ele seja. A realidade, nesse sentido, não é recebida, é criada. Criada por padrões de expectativa. Criada por um cérebro tentando economizar energia ao adivinhar o que vem a seguir. E o que isso significa? Significa que a realidade é uma simulação gerada segundo modelos internos, muitas vezes distorcidos, muitas vezes inconscientes. Do outro lado do conhecimento, nas fronteiras da física moderna, vozes como Carlo Rovelli questionam até mesmo a existência objetiva da matéria. Para Rovelli, nada existe de forma isolada. Tudo só faz sentido em relação ao observador. Nada é fixo, nada é absoluto, tudo é relação. Então surge um paradoxo. Se o mundo depende do observador, mas o observador também depende do mundo, onde termina um e começa o outro. É nesse ponto que o antigo e o moderno, o místico e o científico começam a se tocar. As tradições antigas já diziam. Os textos védicos falavam de um eu interior, que tudo percebe, silencioso, permanente e imutável. E agora, vozes respeitadas da ciência moderna, como John Wheeler, um dos pais da física quântica, afirmam: o observador colapsa a realidade. Ou seja, a consciência não apenas observa, ela participa da criação do mundo. Se isso for verdade, então talvez você não esteja dentro do mundo. Talvez o mundo esteja dentro de você. Mas o que isso tem a ver com o seu dia a dia? Pode parecer poético, abstrato, mas pare para pensar. Como aplicar essa percepção quando você está preso no trânsito? Ou quando a ansiedade bate às 2 da manhã e os pensamentos parecem um furacão sem fim? E me diga uma coisa, você já teve a sensação de estar assistindo a sua vida como quem assiste a um filme? Como se algo em você estivesse ali apenas observando, sem julgar. Já sentiu isso? Ou acha que é só ilusão? Definição do eu, uma construção instável. Desde pequenos, aprendemos a nos definir pelas coisas que conseguimos ver, nomear, classificar. Você é seu nome, seu corpo, sua profissão, seu passado, a imagem que os outros fazem de você. Mas tente parar por um instante e encontrar o você. Tente identificar, no meio de tudo isso, quem é que sente, pensa e vive. O que você encontra? Fragmentos, pedaços de identidade, mas nada que seja o todo. A ciência também procurou esse eu? A ciência tentou encontrar esse eu também. Colocaram pessoas em máquinas de ressonância, mediram impulsos, mapearam o cérebro enquanto alguém dizia "eu sou". E o resultado? Não existe um único ponto onde o eu mora. Ele não está lá. O neurocientista Antônio Damasio demonstrou que o senso de identidade é um processo dinâmico. O eu é como uma performance, uma construção ativa, uma história que o cérebro conta em tempo real para que a gente possa funcionar no mundo. Uma narrativa útil, mas ainda assim, uma narrativa. E como toda narrativa, ela precisa de um público, de alguém que assista. Aqui está a chave. Você não é apenas o conteúdo da sua mente. Você é quem percebe o conteúdo. Pense nisso. Pensamentos vêm e vão. Ansiedade vem e passa. Raiva surge e desaparece. Lembranças aparecem, mas logo são substituídas por outras. E tudo isso muda. Mas algo permanece. O que é que percebe tudo isso? Esse ponto silencioso em você que percebe os pensamentos, sem ser os pensamentos. Esse ponto que nota o medo, mas não é o medo. Que vê a tristeza, mas não é a tristeza. Esse ponto é a consciência pura. É o observador. É o lugar onde nasce a liberdade. A realidade muda quando observada. E acredite, isso não é só papo filosófico. A física moderna já percebeu isso. No famoso experimento da dupla fenda, a luz se comporta de maneira diferente dependendo de quem está observando. Quando ninguém observa, a luz age como onda. Quando alguém observa, ela se comporta como partícula. O ato de observar altera o resultado. Ou seja, a realidade muda quando é percebida.
E isso nos leva a uma das ideias mais poderosas e misteriosas da existência. Talvez você não esteja no universo. Talvez o universo esteja em você. Porque se a consciência participa da realidade, se o observador é parte ativa do mundo, então talvez seu papel aqui seja muito maior do que te ensinaram. O observador silencioso, a consciência que cria realidade. O ato de observar muda o resultado. E foi com essa descoberta que o físico John Wheeler, um dos grandes nomes da física quântica, lançou uma ideia que abalou as fundações da ciência. O observador é quem traz o universo à existência. Parece absurdo? Parece ficção científica, mas não é. É ciência. A luz, a matéria, o próprio universo não se comportam da mesma forma quando são observados. Isso sugere algo profundo. A consciência, esse estado silencioso de percepção, tem um papel ativo na construção da realidade. Você é o céu, não as nuvens. Mas o que isso significa? Para você, significa que talvez você esteja vivendo a maior parte da sua vida confundindo o observador com os pensamentos. E isso tem um custo, porque os pensamentos são agitados, são repetitivos, vivem entre o passado e o futuro. Querem entender tudo antes de agir, querem controle, querem certezas, mas o observador não quer nada, ele apenas percebe. A mente julga, o observador aceita, a mente cria histórias. O observador apenas vê o que é, a mente reage. O observador apenas está presente. Essa diferença muda tudo. Sam Harris e a liberdade de não reagir. O neurocientista Sam Harris fala sobre isso de forma clara. Quando você consegue notar um pensamento surgindo, ao invés de ser o pensamento, você começa a acessar um novo tipo de liberdade. A liberdade de não reagir a tudo. A liberdade de apenas estar presente. E veja, você não precisa ser místico para perceber isso. Você só precisa estar atento. Imagine que seus pensamentos são como nuvens. Alguns dias estão carregados, outros leves, outros confusos. Mas o céu continua ali, imóvel, silencioso, presente. Você é o céu, não as nuvens. Olhar além das nuvens. O problema é que passamos a vida inteira olhando só para as nuvens, achando que elas são tudo o que existe. Mas e se você aprendesse a olhar além? E se conseguisse repousar sua atenção no próprio espaço da consciência e não apenas no conteúdo que ela abriga? Isso não é esoterismo. É observação direta, é realidade interna. É o que práticas como a meditação tentam ensinar há milênios. E agora a ciência está começando a provar seus efeitos. O cérebro e o estado de presença. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que pessoas treinadas em atenção plena apresentavam menor atividade na chamada rede de modo padrão do cérebro, a área ligada à ruminação, pensamento automático e autorreferência. Quanto mais presente você está, menos você se perde na história que a mente conta. Você não precisa eliminar o ego, só experimentar a presença. Aqui está o ponto central. Você não precisa eliminar o ego, nem atingir alguma iluminação mística para viver essa percepção. Basta experimentar, mesmo que por alguns segundos, esse estado de presença silenciosa. E o que é essa presença? Experiência guiada, agora mesmo. Vamos tentar agora. Só por um momento. Feche os olhos, respire, sinta o ar entrando pelo nariz e saindo suavemente. Perceba o som da minha voz. Note as sensações do seu corpo, aqui e agora. Agora observe um pensamento surgir. Qualquer um. Talvez, isso é bobo, isso não vai funcionar, estou com fome, preciso terminar aquilo. Não tente afastá-lo, só note. Você percebeu o pensamento. Mas veja, você não era ele. Essa é a semente da liberdade, quando o eu deixa de ser prisão. Quanto mais você treina esse tipo de observação, mais começa a ver que tudo aquilo que você acreditava ser fixo, personalidade, hábitos, crenças, são apenas camadas, roupas mentais, máscaras, papéis temporários. E se a consciência é esse campo aberto, ela também é o espaço da transformação real. Porque quando você não reage automaticamente, você tem escolha. Você pode pausar, pode ver com clareza, pode responder, ao invés de apenas reagir. Isso muda suas relações, sua ansiedade, sua produtividade, porque tudo isso nasce no mesmo lugar, na identificação com o conteúdo da mente. Você é o espaço entre os pensamentos. E quando você descobre que não é o conteúdo, mas sim o espaço onde tudo acontece, algo muito poderoso começa a surgir: paz. Não aquela paz que depende de tudo estar bem, mas uma paz que simplesmente é, porque você parou de brigar com o que é. Você apenas observa.
Essa paz sempre esteve aí. E o mais incrível, esse estado sempre esteve aí, desde que você era criança. Quando olhava o mundo com curiosidade, quando via o pôr do sol em silêncio, quando ouvia uma música e se deixava ser atravessado por ela, sem tentar entender nada. Nessas horas, o observador estava em ação. E agora, você pode lembrar como voltar até ele. O primeiro passo é simples: notar que ele existe. Pensar não é o mesmo que estar consciente. Talvez uma das maiores armadilhas da mente moderna seja essa: achar que estar pensando é o mesmo que estar consciente. Mas pensar é só uma atividade da mente. Estar consciente é perceber o pensamento e ainda assim estar em paz. E isso talvez seja o maior poder que existe. Você não escolhe seu próximo pensamento. Pensar é automático. Você não escolhe o seu próximo pensamento. Ele simplesmente surge, como uma notificação mental inesperada. E quase sempre você clica nela. Sem perceber, você já está lá dentro, ruminando o passado, planejando o futuro, se justificando, se culpando. A mente é uma máquina poderosa, mas também é um contador de histórias brilhante. O problema começa quando você esquece que está ouvindo uma história e começa a vivê-la como se fosse verdade absoluta. Voltar a ser o observador. É aqui que entra o poder de voltar a ser o observador. Quando você se lembra de que pode assistir sua mente, em vez de ser arrastado por ela, você cria um espaço interno. E é nesse espaço que nasce a clareza. Mas atenção, essa clareza não é intelectual. Ela não vem de ler mais, nem de entender tudo. Ela vem de algo mais simples, quase esquecido: estar presente. O agora não tem enredo. O presente não é apenas um instante no tempo. É um lugar de consciência, um espaço onde as histórias da mente perdem força. Se você duvida disso, observe a natureza do tempo psicológico. Tudo que a mente pensa está fora do agora. Ela revive o que aconteceu. Ela antecipa o que pode dar errado. Ela calcula, planeja, compara, reage. Mas o agora não tem enredo. Ele só é. E por isso, às vezes, é tão desconfortável apenas estar. Porque nesse exato momento, sem pensar sobre o momento, você não tem uma história. Você só tem você. Quem é você quando não está pensando sobre si mesmo? Essa é uma das perguntas mais provocadoras da consciência moderna. Quem é você quando não está dizendo a si mesmo quem é? A neurociência tenta responder. O pesquisador britânico Anil Seth propõe que a consciência é uma alucinação controlada. Seu cérebro está o tempo todo tentando prever o que vai acontecer com base em modelos internos. E o que você vê como realidade, na verdade, é uma versão editada da verdade. Sua mente quer segurança, não a verdade. A mente não está interessada na verdade. Ela quer segurança. E segurança, muitas vezes, vem da familiaridade com a própria narrativa. Mesmo que essa narrativa seja dolorosa. Eu sou ansioso, eu sou insuficiente, eu não consigo, eu sou assim mesmo. Essas frases repetem-se tanto que começam a parecer fatos. Mas são apenas pensamentos. E se são pensamentos, então podem ser vistos. E se podem ser vistos, então não são você. O espaço onde a transformação começa, esse espaço entre o pensamento e a consciência que o percebe, é onde começa a transformação. Mas atenção, isso não é sobre calar a mente. Não é sobre vencer o pensamento. É sobre ver que ele é só isso, um pensamento. Se ele é bom ou ruim, se vem da escassez ou da abundância, você pode fazer uma escolha consciente. O que pensar agora para que minha vida seja ótima? Um teste prático, observando o pensamento. Vamos fazer um teste agora? Imagine uma voz dizendo: "Eu sou inútil". Apenas observe essa frase. Veja essa frase aparecendo na sua mente como se estivesse escrita numa tela. Agora imagine que essa frase está sendo dita por um personagem em um filme. Não é você, é só um personagem. Você sente a emoção, entende o peso, mas sabe que não é verdade absoluta. É só uma linha do roteiro. É assim que você pode começar a olhar para a sua própria mente. Com compaixão, mas também com distanciamento saudável. Recuperando o poder de escolher. É assim que você recupera o poder de escolher onde colocar sua atenção. E onde a atenção vai, a energia vai junto. Isso não é uma metáfora espiritual, é um fato neurológico. Seu cérebro literalmente fortalece os circuitos sobre os quais você coloca atenção. Então, quando você começa a observar, em vez de se identificar,
Quando você vê um pensamento como só um pensamento, você abre espaço para algo maior. Escolha, consciência, transformação. Você está cocriando a realidade, a ciência da atenção e o mistério da consciência. Estudos mostram que o cérebro muda de acordo com o foco. A isso chamamos de plasticidade cerebral. A capacidade do cérebro de se adaptar, criar novos caminhos, reorganizar sua arquitetura. E aqui está o detalhe mais importante. O que você presta atenção se fortalece. Se você vive focando na narrativa da ansiedade, do medo, da escassez, seus neurônios reforçam esses caminhos. Mas se você começa, mesmo que por segundos, a trazer sua atenção para o presente, para o corpo, para o simples ato de perceber, você começa a construir novos caminhos, como um músculo que se desenvolve. No começo, isso pode parecer forçado, artificial, quase inútil. Mas pense, você não espera estar forte no primeiro dia na academia. Você repete, você continua. E aos poucos, algo muda. Só que muda silenciosamente. Muda no meio de uma conversa difícil, quando você percebe que está prestes a reagir e escolhe não reagir. Muda quando a ansiedade chega. E ao invés de se identificar com ela, você apenas a observa se movimentando no corpo. Muda quando o pensamento vem e você sorri por dentro, sabendo que é apenas mais uma nuvem passageira. O espaço começa a crescer. E aos poucos esse espaço de observação começa a crescer. Você se perde menos, você se lembra mais, você se lembra de que tudo está passando, até os pensamentos, até os sentimentos. Tudo muda, menos aquele que percebe. A física quântica também aponta para esse mistério. Carlo Rovelli, um dos físicos mais respeitados do mundo, afirma que as propriedades dos objetos não existem por si só. Elas só fazem sentido quando são medidas, ou seja, quando entram em relação com algo ou alguém. Nada é absoluto, tudo é relacional. E se tudo depende da relação, então a consciência, o ato de observar, é parte da equação fundamental do universo. Você faz parte da equação. Você não está apenas vendo o mundo, você está se relacionando com ele, cocriando com sua percepção. E se isso parece exagerado, pense nisto. Tudo o que você chama de realidade está sendo interpretado por um cérebro dentro de um crânio escuro. Você nunca viu o mundo diretamente. Você viu representações internas dele. E isso significa uma coisa extraordinária. Você vive no universo da sua própria consciência. Mude aqui dentro e tudo muda lá fora. Se isso é verdade, então tudo que você muda aqui dentro muda o mundo que você experimenta. E isso é o começo de uma liberdade radical. A liberdade de não acreditar em tudo que a mente diz. A liberdade de estar presente, de ser sem ter que provar nada. A presença é impessoal e universal. E quanto mais você pratica, mais percebe algo ainda mais profundo. Essa presença silenciosa, esse campo de consciência, não é pessoal. Ela não tem nome, não tem forma, não tem idade. Ela é a mesma consciência que existe em todos nós. O que muda é o conteúdo, mas o espaço que observa é o mesmo. Várias tradições, o mesmo ponto de luz. Por isso, tantas tradições espirituais do Oriente ao Ocidente falam sobre o eu superior, o vazio iluminado, a natureza búdica, o Cristo interior. Talvez todos estivessem tentando nomear a mesma coisa, essa presença consciente que assiste a vida acontecer. A ciência começa a se curvar ao mistério. E agora, a ciência começa a se aproximar disso, com humildade, sem respostas definitivas, mas com perguntas melhores. E talvez a melhor delas seja: o que acontece quando você para de se identificar com o conteúdo da mente e começa a viver como observador? Talvez não seja para entender. Talvez seja para viver. Talvez essa resposta não possa ser explicada. Talvez só possa ser vivida. E talvez agora uma nova pergunta esteja começando a nascer aí dentro. Se é verdade que você não é seus pensamentos, nem suas emoções, nem seu corpo, nem sua história, o que mais será possível descobrir? A consciência é o universo em expansão. O que mais existe nesse espaço silencioso que percebe tudo? A consciência não se esgota. Ela não tem fronteiras. Ela é o universo inteiro esperando para ser explorado. E quanto mais você mergulha nela, mais você percebe. Ainda há muito pela frente.